Fala, meus lindos! Na última aula, nós falamos sobre elementos do clima. Hoje, nós vamos falar sobre os fatores climáticos. O que são os fatores climáticos? Os fatores climáticos são condições que determinam ou interferem nos elementos climáticos e automaticamente nos climas que abrangem certas regiões, ok? Quais seriam os fatores climáticos que alteram os elementos do clima? Nós temos a altitude, a latitude, a maritimidade, a continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas, o relevo, no caso a disposição do relevo, e a precipitação. Aqui na latitude. A latitude é inversamente proporcional. Latitudes baixas, aqui na linha do Equador, temperaturas elevadas. Latitudes elevadas, temperaturas baixas. Por que isso ocorre? Incidência solar. Nas baixas latitudes, os raios solares batem de maneira direta. Então, como que eu posso falar para vocês? Mas a energia solar chega com maior intensidade, fazendo com que as temperaturas se elevem. Já nas altas latitudes, os raios solares chegam de maneira oblíqua. Chegando de maneira oblíqua, eles chegam com menor intensidade, fazendo com que as temperaturas caiam. Como as temperaturas são muito baixas, nós temos a ocorrência de gelo. E o gelo ajuda a refletir os raios solares, ou seja, pouca energia é absorvida, diferentemente das baixas latitudes, onde como os raios chegam de forma vertical, são mais intensos e nós não temos a presença de gelo, os raios solares são absorvidos com maior intensidade, fazendo com que as temperaturas fiquem elevadas. Outro fator é a altitude. A altitude também é inversamente proporcional à latitude. Beleza? Quanto mais baixo, aqui, deixa eu pegar aqui a caneta, quanto mais baixo, maior a temperatura. Quanto mais elevado for o relevo, menor a temperatura. Beleza? Isso está relacionado também à questão de ar. Beleza? Aqui nós temos uma pressão maior, porque há menos moléculas de ar, então há menos concentração de calor. Aqui, em relevos relativamente baixos, nós vamos ter uma concentração de ar maior quantidade de moléculas de ar, maior absorção do calor, temperaturas mais quentes. Outra coisa que é importante, latitude versus altitude. Se eu tiver uma cadeia de montanhas em baixas latitudes, o topo dessa montanha será quente ou frio? Será frio. A altitude se sobressai em comparação à latitude. Um exemplo bom é o Monte Kilimanjaro. O Monte Kilimanjaro encontra-se na zona equatorial. Entretanto, o topo de sua montanha tem o que nós chamamos de neves eternas. Por quê? Porque é uma altitude elevada, há uma rarefação do ar e, consequentemente, menor absorção de calor, fazendo com que as temperaturas caiam. Maritimidade e continentalidade. Aqui, galera, é a questão da água funcionar como um regulador térmico, beleza? Quanto mais próximo de grandes corpos hídricos, mares e oceanos, menor será a variação de temperatura. E quanto mais distante, maior será a variação de temperatura. Em zonas de ocorrência de maritimidade, a água funciona como um regulador térmico, fazendo que as temperaturas fiquem amenas durante o dia e durante o inverno ou verão. Como isso funciona? A água recebe raios solares, porém ela demora para se aquecer. Só que quando ela perde a sua fonte de energia, ela libera a água para a atmosfera de forma mais lenta. Ela irradia energia de forma mais lenta, fazendo com que as temperaturas fiquem amenas, baixa amplitude térmica. Outra questão na maritimidade,
Em regiões que sofrem influência da maritimidade, nós vamos ter grandes índices pluviométricos. Já na continentalidade, ela vai ocorrer em regiões distantes de grandes corpos hídricos, distantes de mares e oceanos. Como não há nenhum regulador térmico, o relevo ele se aquece mais rapidamente que a água. Porém, quando ele perde a sua fonte de energia, que seriam os raios solares, ele irradia a temperatura, a energia obtida durante o dia, de maneira mais rápida, fazendo com que as temperaturas caem bruscamente. Nós vamos ter grande amplitude térmica nessas regiões, ou seja, grande diferença entre temperatura máxima e temperatura mínima num dia e durante o ano. Os invernos são frios e os verões são quentes, ou seja, temos a ocorrência de temperaturas extremas. E aqui é importante, as chuvas não são bem distribuídas durante o ano. Gente, para entender a maritimidade e a continentalidade é simples. Cozinhem um ovo. A água não demora para se aquecer? Então ela vai demorar para cozinhar o ovo. Aí você desligou o fogão e vai esperar a água esfriar. Ela não vai demorar para ficar fria? Assim funciona a maritimidade. A liberação de calor funciona aos poucos. Mesmo caso de piscinas em casa. Durante o dia a água não é mais gelada que durante a noite por causa da incidência solar. Agora pensa na praia. Você vai lá durante meio-dia. A mãe de vocês pede para vocês não entrarem na praia. E vocês não entrarem na água. E você não escuta a mãe de vocês, largam Havaianas embaixo do... Ai, fugiu o nome. Embaixo do guarda-sol. E dá 3 passos na areia e sai pulando, que a areia está muito quente. Porém, quando o sol sai, quando o sol se põe, a areia não esfria de maneira rápida. É o que ocorre nos desertos, por exemplo. Durante o dia nós temos temperaturas extremamente altas, próximo da casa dos 50 graus, e de noite temperaturas negativas, porque da mesma maneira que a areia se aquece rapidamente, ela se resfria mais rápido ainda. Aqui seria a disposição do relevo. Professor, como a disposição do relevo influencia? Aqui nós temos um dobramento moderno na América do Sul. E aqui nós temos maciços antigos. São relevos de altitudes consideráveis, beleza? E no centro do continente nós temos predomínio de planícies. Esse relevo aqui facilita a circulação de massas de ar. Por exemplo, no verão, no hemisfério norte, nós temos predomínio de massas de ar quentes, originárias aqui da Flórida. Essas massas de ar, originárias aqui da Flórida, elas vão para o hemisfério norte, fazendo com que as temperaturas fiquem mais quentes. Já no inverno, as massas de ar que se formam aqui no Atlântico Norte são massas de ar fria e elas conseguem chegar até a região da Flórida, aqui, saiu aqui, até a região da Flórida, aqui, fazendo com que as temperaturas fiquem mais baixas. Ou seja, um relevo desta forma forma corredores de massas de ar, fazendo com que massas de ar quentes ou massas de ar frias tenham um maior dinamismo. É o mesmo exemplo aqui da região amazônica, que durante o inverno, no sul do Brasil, em alguns dias ela tem um fenômeno chamado de friagem, quando as temperaturas caem na região amazônica, chegando próximo aos 20 graus. Por quê? Porque a massa de ar polar que se formou aqui na Antártica, ela vem pela calha do Rio Paraná, Rio Paraguai, e consegue atingir a região amazônica, fazendo que ocorra 2 dias de frio naquela região. Lembrando, o frio típico para aquela região, que é uma região extremamente quente. E as correntes marítimas? As correntes marítimas são porções de água diferenciadas, com características similares de salinidade, cor e temperatura. Elas podem ser quentes ou frias, alterando os climas das regiões. Em regiões de atuação de correntes quentes, vamos pegar aqui a corrente do Brasil,
a corrente sul equatorial, a corrente das Guianas, a corrente do Golfo. São massas de ar quente, massas de água quente. Como é mais quente, a maior evapotranspiração. Tendo maior evapotranspiração, a maior quantidade de vapor da água na atmosfera, acarretando em maior quantidade de chuvas. Já as regiões com massas de ar fria, vamos pegar aqui na América do Sul, a corrente de Humboldt, a corrente da Califórnia, a corrente do Labrador e a de Falklands, além do Atlântico Sul, fazem com que as temperaturas no oceano fiquem extremamente baixas. Ficando extremamente baixas, nós temos um baixo índice de evapotranspiração. Tendo um baixo índice de evapotranspiração, significa que chove menos. Inclusive em alguns lugares, como na Califórnia, e aqui no deserto do Atacama e tudo mais, nós temos a ocorrência de desertos, porque a precipitação é menor que a evapotranspiração. Beleza? Então as correntes marítimas, elas influenciam na temperatura, deixando regiões mais quentes ou mais frias, de acordo com a quantidade das chuvas também. Beleza? Alteram temperaturas e regime pluviométrico. Seguindo, aqui a gente vai falar de precipitação, beleza? Aqui eu coloquei só um exemplo, que nós temos a evaporação, conforme o vapor d'água vai subindo para as camadas mais elevadas da atmosfera, ele vai perdendo temperatura, ele sofre o processo de condensação, ou seja, a transformação do vapor da água em gotículas de água. Essas gotículas de água vão se agrupando, formando nuvens. Quando essa nuvem está muito pesada, forma-se a precipitação. E a precipitação ocorre de três formas. Nós temos a precipitação em forma de neve, quando as temperaturas atmosféricas estão abaixo de zero, beleza? Aí ocorre a precipitação em flocos de neve, a precipitação que nós mais conhecemos em forma de chuva e a precipitação em forma de granizo, que é uma chuva que se formou rapidamente e o gelo ele não foi derretido totalmente na atmosfera, ou seja, ela cai aqui na nossa região, vou colocar na nossa região, em forma de gelo, beleza? Por quê? Formação extremamente rápida de chuvas, gotículas muito geladas transformaram em pedras, vamos assim dizer, e não derreteram totalmente até chegar no solo. Falando das chuvas, que são mais... Agora vamos falar dos tipos de chuva. Vou começar com a chuva orográfica ou de relevo. Ela ocorre quando? Quando uma massa de ar úmida vem do oceano em direção ao continente. Tá vendo aqui? Beleza? Então ela chega em direção ao continente e encontra uma elevação no relevo, no caso aqui. Nessa elevação do relevo, a massa de ar úmida sobe, ganha altitude. Conforme ela ganha altitude, perde temperatura, ocorre a condensação e a precipitação em um lado do relevo, beleza? Esse lado do relevo com precipitação é chamado de barlavento, enquanto o outro lado é chamado de sotavento, é onde não ocorre chuva. Por quê? Quando a massa de ar consegue ultrapassar esse relevo, ela já está seca, não ocorrendo a precipitação. Eu já vou falar de massas de ar, vocês vão entender melhor ainda. As chuvas convectivas ou locais são as típicas chuvas de verão, beleza? Ocorrem no local onde se formam e têm rápida duração. Por quê? Há uma enorme evapotranspiração devido à temperatura elevada, ok? Aí o vapor d'água se eleva, perde temperatura, condensa-se e ocorre a precipitação. Chuvas torrenciais extremamente fortes, porém de curta duração. E por último, as chuvas frontais, gente. As chuvas frontais ocorrem devido ao choque do ar quente com o ar frio, beleza? Uma massa de ar quente com uma massa de ar fria. São chuvas típicas do inverno, podem ter longa duração.
A massa de ar frio, em contato com a massa de ar quente, faz com que aquela massa perca a temperatura. Esta condensa-se e ocorre a precipitação. Beleza? O que são massas de ar, galera? Massas de ar são grandes porções de ar que se movimentam por diferença de pressão atmosférica, sendo quentes quando se formam na zona equatorial ou na zona tropical. Olha aqui, o Tzinho significa zona tropical e o E, zona equatorial. E frias quando se formam na zona polar. Esse Pzinho aqui significa polar. Além disso, as massas de ar podem ser secas, quando se formam no continente, vai ter o Czinho, ou úmidas, como se formam no oceano. No caso aqui no Oceano Atlântico vai ter o A, se fosse no Pacífico seria o P. Beleza? Aqui, aqui. A única exceção de massa de ar que se forma no continente e é úmida é esta aqui, meus queridos. A massa equatorial continental, ela se forma na região amazônica. Por se formar na região amazônica, ela é úmida devido às grandes quantidades de água existentes na região. E aqui, essa imagem mostra a atuação das massas de ar. Olha aqui, no verão, o semiárido nordestino tem chuva devido à atuação da MEC. Já no inverno, no semiárido nordestino, nós vamos ter seca porque essas massas de ar úmidas não conseguem atingir essa região. A mesma coisa a massa polar, que é uma massa de ar fria, que só atua no inverno, faz com que as temperaturas caem na região sul. E quando atinge a região amazônica, faz com que ocorra o fenômeno da friagem. E aqui, ó, a massa tropical continental faz com que ocorra a formação de regiões secas no Brasil, onde predomina o clima tropical, típico. Então, as massas de ar, elas influenciam nas regiões por onde elas passam e também são influenciadas, retêm características destas regiões, beleza? E aqui, as frentes frias e quentes. Uma frente quente, gente, é quando uma massa de ar quente e úmida que vem do norte começa a deslizar por cima da massa de ar fria, isso na nossa região. Conforme a massa de ar quente vai deslizando, esse ar vai subindo e ele vai se expandindo, beleza? E produzindo neblina, umidade e nuvens. E frequentemente produz chuviscos, beleza? Já uma frente fria é quando uma massa de ar fria que vem do sul vence a massa de ar quente. Ou seja, ela vai intrometendo-se por baixo da massa de ar quente, por ser mais densa, e faz com que ocorram chuvas acompanhadas de relâmpagos e trovões. As frentes elas vão deslocando para o norte e vão fazendo com que o tempo fique mais frio, beleza? Muitas vezes acompanhando ondas de frio também. Ok, meus queridos? Qualquer coisa, nós conversamos mais. Beijos, até mais.